Olá, amigos! Mais uma vez, nós estamos aqui juntos a fim de compreender os caminhos da doutrina espírita. E hoje nós nos reunimos com um olhar diferenciado, sentados juntos como em uma grande sala. Imaginemos que nos encontramos junto à fraternidade de Francisco de Assis. Esta fraternidade maravilhosa que trabalha em prol da evolução do planeta Terra como um todo, amparando e auxiliando espíritos em todas as fases de evolução, coordenada por este espírito que é a reencarnação de João Evangelista, amoroso discípulo do Cristo, que vivenciou o Evangelho em todas as suas nuances. Todos aqueles que têm um amor sincero pelos animais em seu coração foram convocados a esta grande reunião. Meus amigos, o planeta Terra passa por um momento complexo e o Brasil por um momento difícil. Hoje nós vamos tomar licença a fim de trazer notícias históricas de novo, porque nós estamos vivendo um momento do nosso presente que construirá a história do futuro como uma demarcação importante, esperamos, segundo as diretrizes do Cristo, a partir da doutrina espírita, do Consolador prometido, seja um divisor de águas nos caminhos da evolução da Terra, no entendimento do Evangelho, nos caminhos da absorção das lições de Jesus pelo homem, representante do Mestre na Terra, a fim de que os caminhos da esperança se façam, para que todo o planeta se regenere, adentrando em definitivo as leis divinas. Por isso, o momento que nós vivemos esta semana é um momento para profundas reflexões. Assistimos na cidade de São Paulo, na verdade no estado de São Paulo, na região da cidade de Franco da Rocha, um incêndio que queimou 85% do Parque Estadual do Juqueri, a última reserva do Cerrado brasileiro dentro do estado de São Paulo. Então hoje, meus amigos, nós nos reunimos no podcast Fala Animal, com o nosso coração voltado a Francisco de Assis, aos animais, à natureza, à destruição, buscando compreender que passos nós precisamos dar. Por isso, vamos ouvir notícias históricas e trazer a doutrina espírita para este contexto. O Consolador prometido, o processo de transformação, como nós desejamos, do fundo de nosso coração, que o planeta adentre o quanto antes a regeneração, para que nós não precisássemos viver tanta destruição. Vamos ouvir hoje a Natália e o Tiago, trazendo realmente essas notícias conforme elas estão escritas, pelo menos uma parte do que foi trazido essa semana. E vamos também ouvir sobre os incêndios do ano passado, particularmente do Pantanal. Nós fizemos um podcast a esse respeito no ano passado, trazer um pouco dos resultados disso esse ano. Porque, meus amigos, não são simplesmente notícias que os jornais, as revistas, a imprensa como um todo trazem. É a descrição de uma triste realidade que nós precisamos nos colocar a par. Olá, Tiago, olá, Natália. Vamos ouvir o que nos trazem, a fim de que possamos, a partir do que vocês nos colocarem, ouvir a fala dos animais e ouvir a fala da doutrina espírita. Que Jesus nos ampare nesta jornada. Olá, Sandra. Olá, Natália. Tudo bem? Novamente é um prazer estarmos aqui em mais um episódio para falarmos sobre o meio ambiente, sobre os animais, sobre a doutrina espírita. Eu vou começar com uma notícia que saiu no G1
no dia 24/8 de 2021. Guarda chora ao relatar grito de animais e colegas desmaiando durante combate ao incêndio no Parque Juqueri, em São Paulo. Na linha de frente do combate às chamas, o GCM Adelson Oliveira, de Franco da Rocha, disse que vários colegas brigadistas tiveram que ser reanimados durante o combate ao fogo, que chegou nesta terça, dia 24, ao terceiro dia. Segundo os bombeiros, fogo não tem como expandir para outros locais, mas ainda não foi totalmente extinto. O combate ao incêndio no Parque Estadual Juqueri, em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, conta neste domingo, dia 22/8, com a ajuda de vários profissionais da cidade, além dos agentes do Corpo de Bombeiros, que trabalham noite e dia para o controle das chamas que já atingiram 80% do parque. Em um vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda, dia 23, Adelson Oliveira chorou ao falar do incêndio e da impossibilidade dos brigadistas em ajudar os animais presos entre as chamas. Abre aspas. Esse aqui é 6º ou 7º foco que a gente tenta conter para não se espalhar e o prejuízo ser maior. Graças a Deus, a gente não vai poder conter 100%, mas pelo menos uma boa parte a gente vai conseguir. E o que mais dói é que daqui a gente ouve o grito dos bichinhos lá embaixo, pedindo socorro, e a gente não consegue ajudar. A gente não pode entrar lá para salvar o bicho, senão a gente morre queimado. Fecha aspas, afirmou ele comovido. O incêndio entrou nesta terça-feira, dia 24/8, no terceiro dia. Segundo o Major Palumbo, porta-voz dos bombeiros, cerca de 75 bombeiros e 30 brigadistas continuam trabalhando no parque, com a ajuda de 2 helicópteros e 2 aeronaves. Abre aspas. Olha o que o criminoso de um baloeiro conseguiu fazer mais uma vez com a riqueza que a gente tem no nosso município. Mais de 5 horas aqui, exausto. Muitos colegas aqui não aguentaram, sentiram mal e desmaiaram. Foram reanimados e estão lá de novo. Fecha aspas. Indignado com a ação de baloeiros que pode ter gerado o fogo que devastou a reserva, o guarda de Franco da Rocha diz que a prática, abre aspas, criminosa dos baloeiros, fecha aspas, precisa ser esquecida e banida, abre aspas. Por causa de um criminoso, baloeiro criminoso, vários pais de família aqui. Casco de tatu a gente encontrou ali queimado, cobra agonizando. Parem com esse ato criminoso. Esquece isso. Vai fazer outra coisa da vida, não soltar balão, fecha aspas, contou. O incêndio causado por um balão que atingiu o Parque Estadual do Juqueri consumiu cerca de 80% do local, segundo a Prefeitura de Franco da Rocha. Nesta terça-feira, dia 24/8, os bombeiros e brigadistas entraram no terceiro dia de combate às chamas. O parque, criado em 1993, abriga o último grande remanescente do cerrado na região metropolitana de São Paulo. O local foi criado com o objetivo de conservar mata nativa e áreas de mananciais do sistema Cantareira. Após mais de 40 horas de trabalho, o Corpo de Bombeiros conseguiu com que o fogo não se expanda para outros locais, mas ele ainda não foi extinto. Nesta terça-feira, no dia 24, 70 bombeiros e 60 brigadistas do parque seguiam atuando no local. Abre aspas. Temos equipes para apagar pequenos focos. A madeira queima em profundidade, quer dizer, queima dentro. Você pode apagar do lado de fora e depois existe o risco de reignição por causa do tempo seco e pode queimar de novo, fecha aspas, explicou o Major Palumbo ao G1 nesta terça. 2 dos 3 animais que foram resgatados em meio ao incêndio no Parque de Juqueri não resistiram aos ferimentos e morreram na noite desta segunda-feira, dia 23, segundo informações dos policiais ambientais. No local habitam onça-parda, lobo-guará, tatu-canastra, tamanduá-mirim, capivara, cachorro do mato, jararaca, cobra-coral, tucano, siriema, veado campeiro e jaguatirica, entre outras espécies. O fogo começou na manhã de domingo, no dia 22/8, e a suspeita das autoridades é que tenha sido provocada pela queda de um balão.
Ao menos 7 pessoas foram detidas no domingo por policiais suspeitas de soltarem balões na área. Ao menos uma delas pagou fiança de R$ 3.000 para ser solta e responder ao crime ambiental em liberdade. Os demais detidos também foram liberados. A Polícia Ambiental estuda a possibilidade de multar os baloeiros em R$ 10.000 cada um por infração ambiental. Agora eu vou falar sobre uma outra matéria que também saiu no G1 no dia 24/8 de 2021. 7 baloeiros são investigados pela Polícia Civil e pelo Ministério Público por incêndio criminoso que matou animais e atingiu o Parque do Juqueri, em São Paulo. 7 baloeiros são investigados pela Polícia Civil e pelo Ministério Público por suspeita de terem causado o incêndio que matou animais e atingiu o Parque Estadual de Juqueri, em Franco da Rocha e Caieiras, na Grande São Paulo. Nenhuma pessoa se feriu. O fogo começou no domingo, dia 22/8, mas o Corpo de Bombeiros continuava no local nesta terça-feira, dia 24/8, tentando apagar focos. O grupo de baloeiros chegou a ser detido ainda no domingo pela Guarda Civil Municipal, a GCM, de Franco da Rocha. Levado à delegacia, um dos suspeitos, um advogado, pagou fiança de R$ 3.000 estipulada pela autoridade policial para ser solto e responder ao crime em liberdade. Os outros 6 homens também foram liberados. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública, a SSP, o caso foi registrado como fabricar, vender, transportar ou soltar balões e a autoridade policial arbitrou fiança, conforme determina a legislação, que foi paga e o homem liberado. Em caso de condenação na Justiça, a pena para esses crimes é de 1 a 3 anos de reclusão ou pagamento de multas. A principal hipótese da investigação policial, no entanto, continua a de que a queda de um balão no domingo provocou um incêndio na área de mais de 1.600 hectares no Parque do Juqueri. A área é considerada por especialistas o último remanescente do cerrado da região metropolitana de São Paulo. No domingo, uma testemunha filmou um balão sobrevoando e caindo perto do Parque do Juqueri. Além disso, funcionários do parque encontraram uma estrutura de um balão nesta terça na área queimada. O material foi apreendido pelas autoridades e será levado para a Delegacia de Investigações sobre Infrações contra o Meio Ambiente, a DIICMA, de Franco da Rocha. A DIICMA investiga as causas e eventuais responsabilidades pelo incêndio no parque, segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. A equipe da unidade analisa imagens e busca por elementos que auxiliem na identificação da origem do incêndio, afirma a pasta. Ainda de acordo com a SSP, a delegacia, também apura se os detidos por soltarem balão no domingo, dia 22/8, na cidade, têm alguma relação com o início do fogo. 7 foram levados à delegacia de Franco da Rocha, onde um advogado de 44 anos confessou a ação e foi preso em flagrante. Os demais foram ouvidos e liberados. Além dos 7 baloeiros suspeitos, a Secretaria de Segurança informou que mais 4 homens foram presos no domingo porque soltaram balões em algumas cidades do estado. 3 foram detidos pela GCM de Itaquaquecetuba e um foi pego pela Polícia Militar em Jacareí. Todos foram soltos depois de responderem por crime ambiental. A assessoria de imprensa do Ministério Público informou nesta terça que há 2 investigações do órgão sobre o Parque do Juqueri. Na primeira, o MP acompanha a apuração do inquérito criminal da Polícia Civil sobre as causas e eventuais responsabilidades pelo incêndio no local. A outra investigação é na esfera civil e já existia. O Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, HEMA, do Núcleo Cabeceiras do Ministério Público, apura, possíveis deficiências de pessoal, destinação de recursos, gestão e estrutura no Parque do Juqueri, Até esta terça, ao menos 3 animais foram resgatados ou encontrados mortos na área do Parque do Juqueri, que foi incendiada. 2 cobras e um ouriço. Os animais morreram. Estavam em situações bem complicadas. Muito triste a situação, disse a capitã Paola Melli, comandante da 1ª Companhia do 1º Batalhão da Polícia Militar Ambiental. A Polícia Ambiental estuda a possibilidade de multar os baloeiros em R$ 10.000 cada um por infração ambiental. Outros bichos, como uma preá, foram resgatados e levados para
centros de preservação animal. Veterinários e biólogos voluntários auxiliam as equipes de manejo de animais encontrados. Segundo a Polícia Militar Ambiental, a Coordenadoria Estadual da Operação Corta-Fogo e veterinários e biólogos voluntários que estão na região, outros animais terrestres e aves podem ter morrido queimados pelo fogo. A principal atração é o Ovo do Pato, um mirante que fica a 942 metros de altura. De lá é possível avistar a siriema, ave típica do cerrado que é símbolo do parque. O nome do parque foi dado em homenagem a uma planta que os indígenas encontravam em abundância às margens dos rios, a yuqueri, da qual extraíam sal para temperar alimentos. Agora eu vou falar um pouco sobre uma outra matéria que saiu no G1, referente ao Pantanal, no dia 10/7 de 2021. Um ano após perder 26% do bioma, Pantanal corre o risco de ter incêndios piores neste inverno. Região ainda nem se recuperou direito da tragédia de 2020 e a previsão é de estiagem ainda mais severa neste inverno. Comunidade ribeirinha tem sobrevivido de doações. Na comunidade ribeirinha da Barra de São Lourenço, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, famílias que antes sobreviviam da agricultura de substâncias dependem de doações para viver desde o ano passado, quando viram a região ser devastada pelas queimadas. Em 2020, o Pantanal foi atingido pela maior tragédia de sua história. Incêndios destruíram cerca de 4 milhões de hectares, ou seja, 26% do bioma. Uma área maior que a Bélgica foi consumida pelo fogo. Cerca de 4,6 bilhões de animais foram afetados e ao menos 10 milhões morreram. Só no território do Mato Grosso do Sul, 1,7 milhão de hectares virou cinzas. No Mato Grosso, a destruição foi ainda maior, quase 2,2 milhões de hectares. A região ainda não se recuperou direito e corre agora o risco de reviver essa catástrofe, e talvez numa escala ainda pior, segundo alerta de cientistas. A previsão é de um novo recorde da estiagem neste inverno. Somado a isso, o país vive uma crise hídrica que também assola a região, com o nível dos rios mais baixo para essa época. Abre aspas. Não tem como o peixe ir e vir, porque não tem circulação de água. A dificuldade é imensa. Vivemos das doações que recebemos. Tentamos plantar alguma coisinha, mas está difícil de ir para frente. Fecha aspas. O desabafo é de Leonilda Ares de Souza, de 54 anos. Desde que nasceu, ela vive no local, que fica quase isolada no meio do Pantanal. A cidade mais próxima é Corumbá, a 250 quilômetros de distância, e o único acesso é por barco. Diante desse cenário, autoridades se mobilizam, capacitando e ampliando equipes de combate. No entanto, especialistas questionam a distribuição do efetivo. Pantanal sobre perigo. Crise hídrica e estiagem colocam o bioma em alerta um ano após perder 26% da sua área para o fogo. O alerta de uma nova grande estiagem no Pantanal vem a partir de estudos como o do pesquisador Marcelo Parente Henriques, do Serviço Geológico do Brasil, SGB-CPRM, que aponta que, pelo segundo ano consecutivo, está previsto um recorde histórico de estiagem na região. Segundo Henriques, as 7 estações fluviométricas instaladas ao longo do rio Paraguai, principal curso de água do Pantanal, entre Cáceres, no Mato Grosso, e Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, têm apresentado níveis bem abaixo da média. O motivo é a pouca chuva da região. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, a precipitação dos últimos meses na bacia do Alto Paraguai ficou abaixo do esperado. O Pantanal não tem uma cheia há 3 anos, conforme dados do SGB-CPRM. A principal condição para que ela aconteça é que o nível d'água na estação fluviométrica do Ladário supere os 4 metros.
A última vez foi em 2018, quando atingiu a máxima de 5,35 metros. Desde então, boa parte da planície não é inundada, o que dificulta a navegação pelos rios que cortam o bioma e tem impacto direto no combate às queimadas, porque os rios são usados pelas equipes para chegar aos locais de difícil acesso por terra. No início de junho, o nível do rio Paraguai em Ladário, por exemplo, ficou abaixo de 1,5 metro. Com isso, a Marinha do Brasil passou a adotar restrições à navegação, de acordo com o comando do 6º Distrito Naval da Marinha do Brasil. A expectativa dos especialistas é a de que o nível do rio só volte a subir a partir de meados de outubro, o que interfere em outros aspectos da vida pantaneira. Abre aspas. No ano passado, em alguns pontos, aconteceu de faltar água para rebanho. A flora e a fauna do Pantanal também dependem da água, então é uma questão preocupante e que demanda atenções de todas as áreas, não só na questão dos incêndios florestais, fecha aspas, afirma o secretário de Meio Ambiente do Mato Grosso do Sul, Jaime Verruc. Diante do cenário devastador do ano passado e com a previsão de que as condições climáticas favoreçam novos incêndios na região, os governos estaduais e organizações não governamentais iniciaram uma série de ações preventivas antes do período mais crítico que vai de julho a dezembro. Ao contrário de 2020, em que não houve destinação prévia de recursos para o combate ao fogo, o governo do Mato Grosso do Sul destinou neste ano, de 2021, R$ 56 milhões para medidas preventivas e melhoria da estrutura de combate aos incêndios florestais. Em Mato Grosso, o governo do estado também decretou situação de emergência ambiental entre os meses de maio e novembro e adiantou o período proibitivo de queimadas na zona rural em todo o estado. O estado anunciou um investimento de mais de 2,5 milhões de reais e inaugurou uma unidade de corpo de bombeiros em Poconé para atuar em caso de incêndios no Pantanal. Também foram gastos 3,5 milhões de reais para a aquisição de materiais e equipamentos para ações de combate aos incêndios. Agora, uma última matéria sobre o Pantanal, que também saiu no G1 no dia 6/4/2021. O título é: Em 2020, quase 60% dos focos de incêndio no Pantanal foram provocados por ações humanas, dizem MPs. O estudo foi apresentado pelos Ministérios Públicos de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso. De acordo com o levantamento, foram 4,5 milhões de hectares devastados pelo fogo no ano passado, 2020. Em um estudo apresentado pelos Ministérios Públicos de Mato Grosso do Sul, MPMS, e de Mato Grosso, MPMT, identificou que quase 60% dos focos de incêndios que afetaram o Pantanal em 2020 foram provocados por ações humanas e possuem a probabilidade de ligação com atividades agropastoris. Abre aspas. O que chama a atenção é que boa parte desse incêndio, que prejudicou inúmeros municípios e milhares de propriedades rurais, originou-se em, aproximadamente, 286 pontos de ignição, sendo 152 em propriedades privadas, registradas no CAR, 80 em áreas indígenas, 53 em áreas não identificadas e apenas 1 em unidades de conservação, fecha aspas. Os MPs detalharam em nota. Na nota divulgada na última segunda-feira, dia 5, os ministérios públicos explicaram, abre aspas, foram isolados os focos iniciais de incêndios nas propriedades traçando um raio de 200 metros de redes elétricas, cerca de 2,43%, estradas públicas, 0,97%, estradas particulares, 16,99% e margens de rios, 21,84%, sendo que 57,77% dos focos iniciais ocorreram no interior destas, o que demonstra uma grande probabilidade de terem ligação com as atividades agropastoris, fecha aspas. O relatório discriminou que 21 cidades do Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso foram atingidas com as queimadas no bioma em 2020,
Ao todo, de acordo com os MPs, 2.058 propriedades foram prejudicadas, 16 unidades de conservação e 6 terras indígenas. O levantamento também apresenta a quantidade da área que foi devastada com as queimadas no ano passado. Os dados mostram que, de 1/1 de 2020 a 30/11 de 2020, foram consumidos 4,5 milhões de hectares no Pantanal. É muita coisa. Com um alto número, os MPs apontaram que o ano de 2020 foi o que teve mais registros de fogo no Pantanal desde o fim da década de 90, quando se iniciou o monitoramento pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no INPE. Os dados foram compilados pelos setores de geoprocessamento do MPMS e do MPMT. Os órgãos informaram que o relatório técnico ajudará na elaboração de estratégias de atuação para trabalhar tanto na forma preventiva quanto na repressiva, a fim de minimizar ocorrências como as de 2020 em períodos futuros. Segundo o promotor Luciano Lobé, que está à frente do programa Pantanal em Alerta, as informações são fundamentais para a definição de estratégias de trabalho. Abre aspas. Tendo esses nossos estudos, vamos olhar melhor para os incêndios. Vimos que muitos focos começaram às margens de rios, às beiras de estradas, e 60% deles aconteceram dentro de uma atividade rural isolada. É muito improvável que algum produtor tenha feito isso intencionalmente, apenas para causar dano. O que queremos, portanto, é uma prevenção, fecha aspas, ponderou ele. Um programa em parceria entre os Ministérios Públicos Estaduais de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul quer minimizar os efeitos das queimadas no Pantanal em 2021. Para isso, os MPEs identificaram as áreas onde mais ocorreram focos de queimadas em 2020 e pretendem notificar produtores para que eles adotem medidas preventivas contra o fogo. Tiago, nós tivemos a oportunidade de conversar com vários amigos, companheiros da causa animal que estiveram nesta área de incêndio do Parque Estadual do Juqueri. E, na verdade, o número de animais resgatados, ainda reencarnados, foi muito pequeno. Porque a grande maioria dos animais desencarnaram vítimas do incêndio. Alguns fugiram para a cidade próxima, alguns foram inclusive atropelados, mas muito poucos. A situação de devastação da vida foi enorme. E aí nós nos emocionamos todos ao ouvir o depoimento deste bombeiro falando da angústia deles ao ouvir os gritos dos animais envoltos nas chamas, sem poder socorrê-los, o desespero destes animais que morreram queimados. Me lembro de uma situação que nós até contamos no podcast, no episódio que fizemos aqui em 2020 a respeito do incêndio do Pantanal, sobre uma pantaneira que descreveu um olhar desesperado de um macaco no topo de uma árvore que estava queimando e o fogo chegando até ele. Ela não tinha o que fazer, porque ela mesma morreria queimada sem poder ajudá-lo, e ele desesperado, gritando e olhando, sem também nada poder fazer. Nós vivemos um momento de grande estiagem, uma crise hídrica sem precedentes no planeta, alterações climáticas que nós temos discutido tanto aqui. Tudo isso causado pelas ações do homem. Nós discutimos aqui em 2 episódios a respeito da Amazônia. O quanto as queimadas na Amazônia não levam à falta de chuvas no resto do país. E além desta situação grave de estiagem, a imaturidade, irresponsabilidade. E eu abro aqui parênteses para dizer, não é um julgamento, porque, meus amigos, todos nós somos comprometidos com os danos que nós causamos de maior ou menor número aos animais, em algum momento da reencarnação. Tudo isso é causado
por nosso egoísmo. O egoísmo de pensarmos apenas naquilo que, entre aspas, nos gera prazer. Por exemplo, soltar balões. É tão legal correr atrás dos balões, sem pensar nas consequências, que graves consequências. No Pantanal, grande parte do incêndio causado pelas atividades agropastoris, eu gostaria de esclarecer que atividades agropastoris são atividades ligadas à agropecuária, que alternam lavoura e a criação de animais, particularmente bovinos. Então aí você queima o solo para abrir pasto. Tudo isso nós já vimos nas notícias que vocês leram, nas notícias que acompanhamos durante a semana. Nos comovemos todos. Como nós gostaríamos de poder entrar dentro da floresta e impedir que isso acontecesse. Impedir que eles passassem por isso. Imagine, meus amigos, foram queimados 1.700 hectares do Parque Estadual do Juqueri, 85%. Mas nós aqui na SEAMA tivemos oportunidade de saber, a partir da equipe espiritual da SEAMA, que incontáveis equipes de socorro estiveram no local, equipes espirituais de socorro, um número muito grande de equipes de desencarne, terapeutas espirituais voltados ao espírito na fase de animalidade. E esse desespero, estes gritos que o bombeiro descreve, eles também assistiram. Como nós temos tanto estudado aqui, conforme nos diz o Livro dos Espíritos na questão 607A, conforme nos diz a própria ciência a partir da Declaração de Cambridge, conforme nos diz o livro Amor, Imbatível Amor, de Joana de Ângeles, conforme nos demonstram os conceitos de consciência de Jung, tanto nós já estudamos acerca da consciência dos animais. Eles têm consciência do próprio corpo, eles têm consciência do ambiente ao redor, eles têm consciência do sofrimento. O espírito tem consciência, não o corpo. O espírito imortal que está ali naquele corpo, em reencarnação temporária na Terra, na fase de animalidade, desenvolvendo a consciência para si mesmo e para o ambiente ao redor. Este espírito que guarda tudo o que aprende do ambiente desencarna com esta memória, porque a memória pertence ao espírito e não ao cérebro do corpo, que com o corpo morre. Então o que nós vimos foram esses animais chegando à dimensão espiritual, acolhidos e amparados pela fraternidade de Francisco de Assis, que trabalharam incansavelmente em postos de socorro, no acolhimento, no auxílio, no tratamento para que a dor se encerrasse. Mas muitos mesmos precisaram ser sedados, e ainda estão sedados, porque assim permanecerão por vários dias, devido ao olhar desesperado, ao pânico, aos gritos de pânico, pela condição em que desencarnaram. Nossos atos irresponsáveis na Terra, como espíritos que persistem em não amadurecer para os caminhos da humanização, espíritos que ignoram as leis divinas e o Evangelho de Jesus, espíritos que ignoram as orientações dos espíritos superiores sobre os animais contidos nesta vasta e luminosa doutrina espírita, que é o Consolador prometido não somente para o homem, mas para todos os espíritos do Senhor na Terra. Estes atos têm gerado nos nossos irmãos animais, nossos parentes mais próximos, as crianças espirituais, tanta dor, tanto sofrimento, tantos traumas emocionais, tanto desespero, tantas separações de famílias, tanta angústia psicológica. Esta convocação que nós falamos aqui no início é porque urge o momento de que se espalhem as verdades sobre o espírito na Terra e no Brasil. Urge o momento em que ciência e religião se unem no que se refere a tantas coisas, mas em particular, aqui que nós estamos falando do podcast Fala Animal,
Nós temos a doutrina espírita contemporânea, maravilhosa, trazendo as informações sobre o espírito em fase de animalidade, se unindo à ciência acerca do entendimento da consciência, dos sentimentos, das emoções, do livre-arbítrio de nossos irmãos animais. Urge que esta união que se faz diante de nossos olhos na Terra, no momento em que nós estamos vivendo no século XXI, se torne realmente o comportamento humano, porque, meus amigos, quanta destruição ainda acontecerá em nosso planeta, em nosso Brasil. Nós discursamos que nós temos tempo. Nós temos tempo, nós temos várias reencarnações. Qual será o preço para os outros irmãos que transitam conosco na esfera terrena, dos anos que nós ainda nos damos, protelando o aprendizado do amor, as responsabilidades do espírito em fase de humanidade? Quanto eles ainda vão sofrer pelo tempo que nós ilusoriamente estamos nos dando? Olá, Sandra. Olá, Tiago. Mais uma vez, é com muito prazer que estamos aqui fazendo esse podcast. Primeiramente, eu vou falar sobre o rompimento da barragem Mariana. É uma matéria que saiu no site da Wikipedia. O rompimento da barragem Mariana ocorreu na tarde de 5 de novembro de 2015, no subdistrito de Bento Rodrigues, a 35 quilômetros do centro do município brasileiro de Mariana, Minas Gerais. Rompeu-se uma barragem de rejeitos de mineração denominada Fundão, controlada pela Samarco Mineração S.A. Um empreendimento conjunto das maiores empresas de mineração do mundo, a brasileira Vale S.A. e a anglo-australiana BHP Billiton. Inicialmente, a mineradora Samarco informara que 2 barragens haviam se rompido, a de Fundão e a de Santarém. Porém, no dia 16 de novembro, a Samarco retificou a informação, afirmando que apenas a barragem de Fundão havia se rompido. O rompimento de Fundão provocou o vazamento dos rejeitos que passaram por cima de Santarém, que entretanto não se rompeu. As barragens foram construídas para acomodar os rejeitos provenientes da extração do minério de ferro, retirado de extensas minas da região. O rompimento da barragem de Fundão é considerado o desastre industrial que causou o maior impacto ambiental da história brasileira e o maior do mundo envolvendo barragens de rejeitos, com um volume total despejado de 62 milhões de metros cúbicos. A lama chegou ao Rio Doce, cuja bacia hidrográfica abrange 230 municípios dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, muitos dos quais abastecem sua população com água do rio. Ambientalistas consideram que o efeito dos rejeitos no mar continuará por pelo menos mais 100 anos, mas não houve uma avaliação detalhada de todos os danos causados pelo desastre. Segundo a Prefeitura do município de Mariana, a reparação dos danos causados à infraestrutura local deverá custar cerca de 100 milhões de reais. Matéria do G1 Minas Gerais, da data 6/11 de 2017. Nenhuma lição aprendida pelo poder público, diz procurador após 2 anos da tragédia de Mariana. Coordenador da Força Tarefa do Ministério Público Federal, José Adércio Leite Sampaio criticou a atuação do Executivo e do Legislativo, além das medidas reparadoras adotadas pelo Samarco. O Procurador da República José Adércio Leite Sampaio, coordenador da Força Tarefa do Ministério Público Federal, criada para apurar o desastre ambiental em Mariana, criticou a atuação do poder público e as medidas adotadas pela Samarco, passados 2 anos do rompimento da barragem de Fundão, na região central de Minas Gerais. Abre aspas. O que nós podemos dizer, 2 anos passados não houve nenhuma lição aprendida pelo poder público, especialmente executivo e legislativo, e parece até que esperam que outra tragédia aconteça, o que é lamentável, fecha aspas, afirmou. A declaração foi dada durante entrevista à reportagem da TV Globo Minas na manhã desta segunda-feira, dia 6/11 de 2017. Sampaio também questionou o poder de controle do governo. Abre aspas, nós temos cerca de 23 mil barragens no Brasil. Dessas 23 mil,
3.000 são cadastradas e dessas 3.000 cadastradas, cerca de 18% têm informações completas. Em outras palavras, o executivo não tem conhecimento da realidade dos riscos que essas barragens apresentam. Fecha aspas. O desastre ambiental ocorrido em 5 de novembro de 2015 é o maior da história do Brasil e deixou 19 mortos, além de danos à natureza. A barragem de Fundão pertence à mineradora Samarco, cujas controladoras são a Vale e a BHP. O procurador afirmou que a legislação atual protege o empreendedor e que há, abre aspas, uma grande decepção, fecha aspas. Quando o assunto é segurança em barragem, abre aspas, a legislação que possibilitou a ocorrência da tragédia não foi modificada. Ela é uma legislação lacunosa, falha, que dá poderes demais ao empreendedor. Ao mesmo tempo, o sistema de fiscalização continua sucateado. Houve uma mudança no DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral, que é o órgão que fiscaliza essas barragens do ponto de vista do governo federal. O departamento foi transformado em agência, mas a estrutura continua a mesma, fecha aspas, criticou. Em janeiro de 2016, o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, selecionou uma lei que flexibiliza o licenciamento ambiental no estado, tirando a independência do Conselho Estadual de Política Ambiental, COPAM. Abre aspas, até te diria que se o governo tivesse aplicado o dinheiro que já existia previsto para o DNPM, na estruturação do órgão, o cenário poderia ser outro. Eu digo isso por quê? Porque 95% dos royalties que são destinados ao DNPM foram contingenciados, não foram aplicados. E hoje, o que nós temos? A mesma situação. O corpo de fiscais continua muito pequeno, é o mesmo que nós tínhamos em novembro de 2015. Fecha aspas. A CEMAD rebateu a declaração do procurador e afirmou que, após o rompimento do Fundão, realizou diversas ações, tanto para reverter os impactos causados pelo desastre, quanto para mudar o processo de legislação. A Secretaria citou como atuação o poder público em termos emergenciais. Abre aspas, a presença da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, a fim de localizar corpos, preservar vidas e monitorar as estruturas que não haviam se rompido. Fecha aspas. A instalação da, abre aspas, Força-Tarefa Barragem do Fundão, fecha aspas, que gerou relatório para um acordo, termo de transação e ajustamento de conduta, TTAC. Com a Samarco, Vale e BHP, Espírito Santo e a União citou também ações que geraram caução e depósito judicial, além de medidas como elaboração de dam break e alerta da população. Com relação a punições, a CEMAD citou que, abre aspas, os órgãos ambientais de Minas Gerais lavraram 37 autos de infração contra a Samarco, de natureza administrativa, que somam quase 307 milhões de reais. O mais importante deles, o do rompimento, já foi analisado e transitou em julgado e o pagamento está sendo efetuado pela empresa, tudo em menos de um ano de sua lavratura. Fecha aspas. Para a recuperação do Rio Doce, a Secretaria destacou que foi criada uma diretoria dedicada para o caso e operações de monitoramento. A visão da Secretaria com relação à lei sancionada pelo governo e criticada pelo procurador da PL 2946/2015, Lei 21.972/16, é divergente. Para a CEMAD, a lei, abre aspas, trouxe, além da estruturação dos órgãos ambientais, artigos relativos a novos estudos a serem apresentados por empreendimentos que tenham barragem de rejeitos. A lei estabeleceu também a determinação de que o plano de ação de emergência inclua sistema de alerta sonoro ou outra solução tecnológica de maior eficiência. Sampaio destacou também que os danos deixados pela tragédia foram subestimados no acordo cercado pela União com a Samarco. Ele chamou o diagnóstico de precário e afirmou que foram estabelecidas metas muito pequenas de reparação. Abre aspas, por exemplo, 470 km² de mata a serem recuperados. Esse número é muito pequeno. 5.000 nascentes que deveriam ser recuperadas também é um número muito pequeno. Fecha aspas. Disse, de acordo com o procurador, é preciso dobrar essas estimativas. Sampaio também questionou a demora na reparação dos danos que considera subavaliados.
Abre aspas. Hoje, 2 anos depois, ainda com um número muito pequeno estabelecido como meta, nós temos o atingimento de menos de 10% dessa recuperação. Falta, não sei se vontade política, não sei se a lógica econômica é o que tem prevalecido. Eu te digo, só para pontuar, as empresas dizem que gastam e têm gastado muito e a percepção clara das auditorias independentes é que elas têm gastado mal. Fecha aspas. Disse momentos antes em entrevista no estúdio Bom Dia Minas. O procurador destacou também os danos humanos, lembrando das vítimas e da população que busca ser reparada pela tragédia. Ele pontuou que há problema no cadastro dos atingidos. A questão humanitária é algo que mais nos chama atenção, porque os atingidos continuam numa situação de penúria, de emergência. Afirmou. Segundo o procurador, os atingidos têm enfrentado dificuldades para comprovar a condição. Outro ponto levantado por ele é que a reparação proposta não contempla indenização, por exemplo, por problemas de saúde que venham a acontecer. Procurada pelo G1, a mineradora Samarco se manifestou por meio de nota, afirmando que já investiu 2,5 bilhões em ações de reparação e compensação. Abre aspas. A Samarco esclarece que as ações para reconstrução e recuperação do meio ambiente e das comunidades impactadas tiveram início logo após o rompimento da barragem de Fundão. Desde novembro de 2015 até agosto deste ano, foram desembolsados 2,5 bilhões nas ações de reparação e compensação que foram iniciadas pela empresa e assumidas pela Fundação Renova em agosto de 2016. Na condição de mantenedora da Fundação Renova, a Samarco segue comprometida com todos os programas de reparação, mitigação e compensação assumidos no termo de transação de ajustamento de conduta, a TTAC. Firmada em março de 2016 com os governos federal de Minas Gerais e do Espírito Santo, fecha aspas. A Fundação Renova afirmou que, abre aspas, as medidas de reparação receberam aportes de 2,5 bilhões de um total de 11,1 bilhões previstos até 2030, fecha aspas. Disse também que entre os 42 programas e projetos, a prioridade é o, abre aspas, reassentamento das comunidades, indenizações e melhoria da qualidade da água na bacia do Rio Doce, fecha aspas, o que ainda não ocorreu. Conforme a Fundação, o orçamento previsto para o total de indenizações está entre 2 bilhões e 3 bilhões. Matéria G1 Minas Gerais, da data de 25/1 de 2019. Barragem da Vale se rompe em Brumadinho, Minas Gerais. Mar de lama avançou sobre a área administrativa da empresa e casas na área rural da cidade. Uma barragem da mineradora Vale se rompeu nesta sexta-feira, dia 25/1 de 2019. Em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, imagens aéreas mostram que um mar de lama destruiu casas da região do córrego do Feijão. O rompimento ocorreu no início da tarde de hoje, na mina Feijão. A Vale informou sobre o acidente à Secretaria do Estado de Meio Ambiente às 13h37 da tarde. Os rejeitos atingiram a área administrativa da companhia, inclusive um refeitório e parte da comunidade da Vila Ferteco. Há ao menos 7 pessoas feridas. O Corpo de Bombeiros informou por volta das 8h30 de sábado, dia 26, que havia entre 300 e 350 pessoas desaparecidas. Os bombeiros afirmam também que as sirenes de emergência não tocaram e divulgaram uma lista de pessoas resgatadas vivas. Foram retiradas 9 pessoas com vida da lama e 189 foram resgatadas. Quase 100 bombeiros estavam no local na sexta e o número deve chegar a 200 neste sábado, dia 26. A empresa diz que, dos 427 empregados que estavam no local, apenas 279 foram localizados. Segundo o presidente da Vale, Fábio Schwartzman, vazaram 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos. Na tragédia de Mariana, há 3 anos, foram 43,7 milhões. Segundo o presidente da Vale, uma das barragens se rompeu e o vazamento do rejeito também fez outra barragem transbordar. Ele diz que a barragem que rompeu não era usada há 3 anos. Ainda não há informação sobre a causa do rompimento. O que se sabe até agora, informações atualizadas até amanhã do sábado, dia 26.
Rompimento ocorreu no início da tarde da mina do Feijão, da Vale em Brumadinho. Mar de lama destruiu casas. Havia empregados da Vale no local atingido pelo rompimento. Há 9 pessoas mortas, outras 7 feridas e até 350 desaparecidas. A Vale tinha 427 pessoas no local e 279 foram resgatadas vivas. Corpo de Bombeiros e Defesa Civil estão no local. Helicópteros resgatam pessoas ilhadas em diversos pontos. Ao menos 6 prefeituras emitiram alerta para que a população se mantenha longe do leito do rio Paraopeba, pois o nível pode subir. Às 15h50, os rejeitos atingiram o rio. Rodovia estadual que leva a Brumadinho está fechada. O governo montou o gabinete de crise e 3 ministros estão a caminho. Por precaução, o Instituto Inhotim retirou funcionários e visitantes do local. As barragens receberam classificações quanto a risco e dano potencial. Quase todas as barragens da Vale do Córrego do Feijão eram consideradas de baixo risco, mas dano potencial alto, apenas a barragem 7 tinha dado potencial médio. Ações de emergência. De acordo com a Defesa Civil, os moradores que vivem na parte mais baixa da cidade estão sendo retirados das casas. Vários helicópteros estão trabalhando no local do resgate de vítimas. Não há como chegar ao local por terra. A Polícia Rodoviária Estadual informou que a MG 040, entre as cidades de Brumadinho e Mário Campos, está totalmente interditada por causa do rompimento. Em Betim, uma equipe da Defesa Civil está às margens do rio Paraopeba. A intenção é monitorar o nível da água e verificar se há risco de o rio transbordar. A Cruz Vermelha informou que uma equipe de 50 voluntários treinados em resgate foi enviada para a região. Vítimas. Os 9 mortos localizados ainda não foram identificados. A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais informou que o Hospital de Pronto-Socorro João 23 está preparado para receber feridos. Segundo a Fundação, a emergência do hospital vai atender apenas vítimas do acidente. Demais casos serão direcionados para outras unidades de saúde. Ainda segundo o órgão, outros hospitais da rede estão se mobilizando para dar retaguarda ao João 23. Onda de rejeitos. O vazamento de rejeitos deixou em estado de atenção municípios banhados pelo rio Paraopeba. Há risco que, em consequência do incidente, o nível suba repentinamente. Na região centro-oeste de Minas, Pará de Minas e Itaúna estão fazendo monitoramento. A Agência Nacional de Águas informou que, abre aspas, onda de rejeitos, fecha aspas, deve ser amortecida pela barragem da usina hidrelétrica de Retiro Baixo, localizada a 220 quilômetros do local do rompimento. A estimativa da Agência de Águas é de que os rejeitos atinjam a barragem da hidrelétrica em cerca de 2 dias. A ANA afirmou que está monitorando a onda de rejeitos e coordenando ações para manter o abastecimento de água e sua qualidade para as cidades que captam a água ao longo do rio Paraopeba. Segundo a Copasa, o abastecimento de água na região metropolitana de BH não deve ser prejudicado. A companhia está monitorando a situação. Governo Estadual. A Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a SEMAD, informou que a mina do Feijão e a barragem 1, que se rompeu no início dessa tarde, estão devidamente licenciadas. As causas e responsabilidade pelo ocorrido serão apuradas pelo governo de Minas, disse o órgão. Uma força-tarefa do governo de Minas Gerais já está no local do rompimento da barragem em Brumadinho. Abre aspas. O governo de Minas Gerais já designou a formação de um gabinete estratégico de crise para acompanhar de perto as ações. Fecha aspas. Disse por meio de nota. Abre aspas. Todo o aparato estatal está mobilizado e foi deslocado para a região de Brumadinho, onde ocorreu o rompimento, para acompanhar de perto as ações e colaborar no que for preciso. Estão a caminho da mina do Feijão o secretário de Meio Ambiente, Germano Vieira, a secretária de Impacto Social, Elizabeth Jucá, além dos bombeiros e defesa civil, fecha aspas. Diz nota do governo. Por volta das 15h40, Romeu Zema estava saindo do interior de Minas e indo para Belo Horizonte para comandar o gabinete de crise. Abre aspas. O governador está atuando e acompanhando os desdobramentos para que as primeiras medidas sejam tomadas e o atendimento imediato seja dado às vítimas e à população local,
além de acompanhar a apuração dos fatores que causaram o acidente. Fecha aspas, disse o governo. A Defensoria Pública de Minas Gerais informou que já está atuando em Brumadinho e que vai funcionar em regime de plantão. Alerta das prefeituras. Nas redes sociais, a Prefeitura de Brumadinho, Mário Campos, Joatuba, São Joaquim de Bicas, Igarapé e Betim já procuraram alertas para que a população não fique perto do leito Rio Paraopeba. Matéria do G1 Minas Gerais, da data 25/8/2021. Brumadinho, mais uma vítima da tragédia da Vale é identificada, agora são 9 desaparecidos. Corpo de Bombeiros encontrou o corpo na véspera e identificação ocorre 3 meses desde a última confirmação. Ao todo, 270 pessoas morreram com rompimento de barragem. Mais uma vítima do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, foi identificada nesta quarta-feira, dia 25. Ao todo, 270 pessoas morreram no rompimento da barragem de Córrego do Feijão, em 2019. Com a nova identificação, 9 dessas pessoas continuam desaparecidas. A identificação pela arcada dentária foi da vítima Juliana Creisimar de Rezende Silva. Ela tinha 33 anos e tinha acabado de ter gêmeos quando morreu na tragédia da Vale. Seu marido e pai das crianças, Denis Silva, também foi uma das vítimas, mas ele foi identificado ainda em 2019. Os dois eram funcionários da Vale. Juliana atuava como analista operacional e Denis era técnico em planejamento e controle. Segundo o Corpo de Bombeiros, trata-se do corpo encontrado pelos bombeiros nesta terça-feira, dia 24, após 942 dias de buscas no local. Abre aspas, com a localização de corpo realizada no final da tarde de ontem, dia 24/8, pelas equipes do CBMMG, o número de joias ainda desaparecidas em Brumadinho passa para 9, de um total de 270. Os trabalhos finais de reconhecimento da vítima estão sendo realizados pela Polícia Civil, mas já existe a confirmação de que se trata de uma nova identificação, disseram os bombeiros. De acordo com o médico legista da Polícia Civil, que trabalha na identificação das vítimas do rompimento desde 2019, Ricardo Araújo, a equipe trabalhou ao longo da madrugada no processo de identificação, que comparou a arcada dentária da vítima com os documentos odontológicos e fotos de sorrisos já recolhidos com familiares, além de detalhes apurados com o odontologista que cuidava dela. Abre aspas. A gente traz, com esperança de conforto, esta devolução da identidade, de devolver o nome e devolver para o familiar um pouco de dignidade. A identificação ocorre no mesmo dia em que a tragédia completa 2 anos e 7 meses. A última identificação ocorreu há 3 meses. O corpo foi localizado nesta terça-feira na região do Remanso 1, do lado direito, próximo à comunidade de Córrego do Feijão. Inicialmente, a corporação acreditava que o corpo era de um homem, por volta das 22h09 desta terça-feira. Os bombeiros divulgaram informação da perícia de que, na verdade, o corpo era de uma mulher. No dia 14 de janeiro, os bombeiros localizaram um fêmur. Desde então, a equipe de buscas não havia localizado nenhum outro fragmento ou corpo de vítima. Abre aspas, pelo estado de integridade de corpo, há uma forte possibilidade de se tratar de uma nova identificação, o que, evidentemente, só poderá ser concluído depois do trabalho da perícia da Polícia Civil, fecha aspas, disse os bombeiros logo depois de encontrarem o corpo. Pelo local e pelos indícios que foram encontrados na área, acredita-se que estruturas de concreto que foram carregados pelo fluxo de rejeitos e que estavam próximas possam ter garantido uma maior integridade da preservação do corpo. As equipes dos bombeiros permanecerão durante toda a noite em operação, na busca de outros indícios que possam aprimorar ainda mais a eficácia do modelo preditivo e de cruzamento de dados empregado em Brumadinho, que foi novamente decisivo na localização de hoje. A Polícia Civil afirmou na terça-feira que, assim que comunicada do fato, deslocou a equipe da perícia que realiza os trabalhos técnicos científicos no local. O governador Romeu Zema comemorou em sua rede social o encontro de mais uma vítima do rompimento em Brumadinho. Abre aspas. Com incansável trabalho, os bombeiros de Minas localizaram, hoje, por volta das 17 horas, mais uma joia ainda desaparecida na tragédia em Brumadinho. É um alento para as famílias que aguardam a localização e identificação das vítimas do rompimento da mina Córrego do Feijão. Muita expectativa.
Em conversa com o G1, logo após a divulgação do corpo encontrado, Natália de Oliveira, representante da Comissão dos Não Encontrados, disse que alguns familiares das vítimas desaparecidas foram até o local onde o corpo foi encontrado nesta terça-feira. Abre aspas. Viemos aqui assim que os bombeiros avisaram a gente. Cada ligação dos militares, a gente fica com o coração explodindo. E muita expectativa, desde janeiro de 2019. A gente ainda não sabe quem é que foi encontrado, mas a emoção fica a mil em saber que alguma família terá seu ente querido identificado, fecha aspas, disse Oliveira. Meus amigos, o desastre de Mariana foi tão grave que saiu lá de Minas, chegou ao mar, no Espírito Santo. Quantidade de destruição. É muito importante que nós tenhamos, acima de tudo, o aprendizado da lição. Claro que, por mais que se diga, por mais marketing que se faça, por mais propaganda, a fim de convencer a população brasileira de que a Vale está tomando todos os cuidados, vem tomando desde Mariana, 3 anos depois do que aconteceu em Brumadinho, e a essência do que acontece com as barragens que ainda persistem nos demonstra que ou a velocidade está muito lenta ou não está acontecendo. Mas a verdade é que nós temos lições a aprender. Antes mesmo do desastre de Mariana, já se suspeitava da gravidade do processo. Fora do Brasil, praticamente não se usa mais esse tipo de contenção, justamente pelo alto risco de se romper uma barragem e dos danos que podem ser causados. É preciso tomemos os caminhos da responsabilidade. E nós, como espíritas, os caminhos da verdade. Nós chegaremos a um tempo em que a população da Terra como um todo, espíritas ou não, terão conhecimento da formação do planeta, dos cuidados do governador do planeta, para com cada detalhe na Terra, da luz, do amor de Deus, na formação da casa dos espíritos em evolução, da responsabilidade de nos encontrarmos na fase de humanidade, dos deveres que a condição de consciência nos impõe, das consequências de nossos atos irresponsáveis. Como encerrar o ciclo de expiações quando somos causadores de tanto mal a outros espíritos que conosco compartilham a esfera de evolução? Porque as leis divinas, elas não se aplicam ao homem, elas se aplicam aos espíritos. A lei de justiça, amor e caridade nos impõe que todas as vezes que nós causamos dano a outro espírito que conosco compartilha os caminhos da evolução, nós respondemos por estes danos. Para um planeta cujo caminho é o encerramento das expiações, para um planeta que em poucas décadas deve adentrar as bases iniciais da regeneração, nós temos muito trabalho a fazer. Se respondemos perante as leis divinas por estes equívocos cometidos, precisamos traçar caminhos de consciência para que as leis humanas também busquem os mesmos caminhos de repercussão. Quando nós falamos em representar os animais, isso está além, porque representar a evolução, representar o amor ao próximo, é representar a Constituição Divina, a verdadeira lei que rege o universo, a lei espiritual. É representar o nosso Mestre Jesus. Não minimizemos tal representação. Não é menos digno representar os animais, como muitos equivocadamente falam, pela ignorância da verdadeira vida, que é a vida do espírito, pelo não entendimento da evolução,
pelo antropocentrismo, pelo orgulho e pelo egoísmo. Meus irmãos, os animais, sob o olhar divino, como espíritos em evolução, têm a mesma importância que nós, tal qual nós, sob o amor de Deus, temos a mesma importância para o Pai, que os companheiros espirituais das esferas muito superiores à nossa. Somos nós espíritos em evolução tal qual eles. Somos animais espíritos em evolução tal qual nós. Somos os irmãos mais velhos. Nossos irmãos mais jovens estão sofrendo dramaticamente pela nossa irresponsabilidade. No Livro dos Espíritos, na questão 932, nós encontramos o seguinte: por que neste mundo os maus exercem geralmente maior influência sobre os bons? Esta é uma pergunta que nós fazemos muitas vezes, porque o mal parece que prevalece. Então nós nos sentaríamos pensando nesta questão, pensando no Livro dos Espíritos, com o Espírito de verdade, perguntamos a ele: por que parece que o mal está vencendo? E a resposta do Espírito de verdade é: pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Estes, quando quiserem, assumirão a preponderância. Quando nós tivermos a coragem de viver o bem, quando nós tivermos a coragem de representar o bem, falar sobre o bem e viver o bem, quando dosarmos os nossos atos perante o Evangelho, quando passarmos a estudar com maturidade, responsabilidade e dever que nos impõe a fase evolutiva de humanidade, as consequências de nossos atos, como o que ocorreu em Mariana, que segundo os cientistas pode levar mais de 100 anos, sem que nós continuemos a lesar a natureza, 100 anos a contar de hoje, para se recuperar mais de um século. E toda a dor que nós impregnamos na vibração do planeta com estas ações. A egrégora que é construída de destruição, de violência, de desespero, de crueldade, de irresponsabilidade. Nós falamos tantas vezes de vibração negativa. Eu entrei num ambiente e senti uma vibração negativa. E a vibração da Terra, mediante o pensamento e a ação coletiva humana, e mediante a dor e o sofrimento dos animais e da natureza, como está a vibração da Terra? Quais não são os ecos diários de desespero, de lágrimas e de dor? Quantos rios nós ainda iremos matar? Quantas florestas serão destruídas? Quantos animais desencarnarão? Quantas expiações coletivas serão construídas? Até que nós tomemos a consciência do amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Estamos todos sendo convocados ao trabalho do amor, à expansão da consciência, à verbalização das leis divinas a partir de nós. Convocados em regime de urgência, para que sejamos servidores do bem, a fim de sanar as dores construídas pelo homem. Urge o momento dos caminhos da verdade, para que se construa o planeta de regeneração. É imprescindível que comecemos a regenerá-lo e a reconstruí-lo a partir de agora. Meus amigos, em nome dos voluntários da Serma, dos animais do planeta, agradecemos imensamente compartilharem conosco os caminhos da doutrina espírita e o aprendizado da evolução
somos todos estudantes desta doutrina consoladora e maravilhosa, onde nós abrimos as portas e encontramos as respostas para tudo, efetivamente, para tudo. E uma única palavra representa toda a doutrina espírita. Esta palavra é amor. E um único ser angélico representa todas as estruturas em que se baseiam as filosofias espíritas. É Jesus. A este mestre do amor, educador do coração, deixemos aqui nosso humilde agradecimento e a nossa prece sincera. Mestre, abençoe a terra, ilumine o homem e ampare os animais. Um grande abraço, amigos queridos, de todos os voluntários da SEAM, e até a semana que vem.